Olá pessoal, eu sou a professora Elba e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o jeito de viver dos africanos na nossa aula de História. Vocês podem acompanhar pelo livro de vocês na página 161. Então vamos lá. A África é um continente formado por muitos povos e culturas, cada um com seus costumes, sua religião, sua língua e sua história. História dos povos africanos. Os antigos povos africanos se organizavam de diversas formas. As famílias se reuniam em grandes grupos. Esses grupos eram chamados de clãs. E esses clãs eram liderados pelas pessoas mais velhas. As decisões eram tomadas em assembleias formadas pelos chefes das diversas aldeias. Alguns povos praticavam a caça, extraíam da natureza tudo aquilo que necessitavam e desenvolviam a agricultura. A terra era coletiva e se plantava para alimentar a toda a comunidade. Havia povos que formaram ricos impérios e construíram grandes cidades, como Timbuktu, no Mali. Essa cidade foi muito importante. Ela foi responsável pelo grande desenvolvimento lucrativo naquela época entre o ouro, o sal e os africanos que eram escravizados. O continente africano não era totalmente desconhecido pelos europeus. Eles realizavam comércio com os povos que habitavam a região norte. A partir do século XIV, com as viagens marítimas, os europeus passaram a conhecer outras regiões da África e a realizar expedições para comercializar ouro, pimenta e outros produtos. Um dos comércios que se tornou bastante lucrativo com o tempo foi o comércio dos escravizados. Temos a imagem desse comércio que era bastante lucrativo naquela época, que era a pimenta, o ouro e os escravizados. A prática da escravidão já era antiga entre os povos da África. Os escravizados geralmente eram prisioneiros de guerra. Eles eram aprisionados durante a guerra e depois eles eram vendidos. Haviam também a escravidão por dívida. No entanto, o comércio de escravizados estabelecido pelos europeus motivou mais guerra entre o povo africano, em busca de escravizados, que eram comercializados e levados à sua terra natal para o continente americano. Estima-se que, entre 1530 e 1815, tenham sido levados mais de 3 milhões de africanos ao Brasil. Nesse mapa, a gente pode ver aqui na África os principais locais de onde eram levados os africanos para o Brasil. Eles eram levados principalmente de Guiné, do Congo, de Angola e de Moçambique. E para os principais locais, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos. Sabendo disso, nós vamos fazer uma atividadezinha em casa. No livro de história de vocês, vocês vão fazer a atividade da página 162 e 163, no livro de história. No livro de atividades, que é aquele outro livro que a gente tem, vocês vão fazer a página 222 e 223. Na 222 e 223, a atividade é sobre o jeito de viver dos indígenas. Já que dia 19 foi dia do índio, a gente vai fazer essa pesquisa para desenvolver essa atividade. Aguardo os livros de vocês com as respostas para fazer as correções e até a próxima aula.